você está vendo o que está acontecendo no mundo e o impacto disso no mundo do trabalho, né? Como é que isso impacta as empresas e tal. Como é que você percebe como é que os jovens criam essas comunidades online, se movimentam, e como é que isso impacta dentro das empresas, esse movimento? Olha, Lê, os jovens hoje têm uma necessidade muito grande de ter esse senso de comunidade. Isso é uma coisa muito importante. Por causa da formação do cérebro, né, nessa época da adolescência, início da idade adulta, existe uma necessidade muito grande do jovem encontrar uma comunidade para ele pertencer. E hoje ele vai buscar isso na internet. Antigamente era muito mais difícil disso acontecer. A pessoa tinha que ir atrás de comunidades físicas, de locais mesmo físicos. Mas hoje com a internet fica muito fácil. Então a pessoa consegue, o jovem consegue encontrar uma comunidade para chamar de sua. Como que isso impacta as empresas? As empresas, principalmente as marcas em específico, elas buscam comunidades para se envolverem. Elas buscam comunidades para colocar o seu produto. Pesquisando muito sobre marketing, sobre marcas, não só sobre marca especificamente, mas sobre o branding que essas marcas fazem, a gente chegou à conclusão de que todo sonho de uma marca é ter uma comunidade para chamar de sua. E a gente consegue perceber isso muito no mercado de vestuário, de calçados, que as marcas elas investem em comunidades específicas para poder divulgar o seu produto, para poder colocar a sua marca lá e fazer parte da vida das pessoas. A parte mais importante do branding é você ser parte da vida das pessoas. E quando uma marca consegue identificar uma comunidade que um jovem faz parte, uma comunidade formada por um grupo de jovens, e ela consegue, de alguma forma, colocar a marca dela, inserir essa marca dela dentro desse meio, inserir a marca dela dentro dessa comunidade para fazer parte da vida desses jovens, ela acaba conseguindo clientes muito fiéis e clientes que gostam muito dessa marca. A gente tem um exemplo muito claro nessa coisa de calçados que eu mencionei. A Nike, por exemplo, tem fãs muito fiéis. No mundo da tecnologia, a gente tem a Apple, que tem fãs muito fiéis. Mas isso falando mais geral, não especificamente sobre os jovens, né? Falando um pouco mais especificamente sobre os jovens, a gente percebe como é muito importante para a comunidade, é muito importante para os jovens ter essa comunidade. Então, as marcas elas podem se aproveitar desse tipo de necessidade que o jovem tem, e se elas conseguirem criar uma comunidade, conseguirem criar esse senso de pertencimento em torno de um produto, isso é muito vantajoso para elas. Perfeito. E eu vou tentar fazer uma amarração aqui com a Alice, no sentido de... a gente está falando que eles estão alinhados em comunidades, eles buscam pertencer e tal, mas, na grande maioria das vezes, você precisa de alguém que seja o catalisador disso, né? Então, você tem que ter lá um influenciador ou um creator que fala, pô, esse cara faz um negócio com o qual eu me identifico, que eu faço parte disso e tal. Dentro das empresas, existem os creators que são meio não oficiais, né? Eles comunicam, criam cultura no dia a dia, fomentam isso, mas não ocupam espaço, né? Como é que você acha que o RH das empresas pode identificar e dar poder a essas vozes, respeitando a cultura da empresa, mas trazendo para dentro essa juventude, esse movimento, para que as empresas possam crescer? Eu posso falar um pouco da minha experiência como... Bom, para começar, que assim, eu trabalho com a internet quase que, literalmente, desde o século passado. Eu comecei desde quando ela surgiu. Eu tinha um blog chamado Pensar Enlouquece, Pense Nisso, que começou em 1998. E foi através desse blog que foi aberta uma porta toda para essa história toda de trabalhar com marketing digital. Eu lembro, no primeiro painel, a Tauana e o Raul comentando sobre formação acadêmica. Eu fiz 4 faculdades e, no final das contas, eu fui trabalhar com outra coisa muito diversa. Perfeito. E o que acontece quando a gente dá consultoria para uma empresa, a gente percebe que, assim, primeiro, com redes sociais, no fim das contas, todo mundo se tornou um potencial formador de opinião. E, dentro dessa história toda, a gente precisa, de alguma maneira, organizar essa anarquia, porque, por exemplo, você pega uma grande empresa como trabalhei com Coca-Cola, com Bradesco, e são empresas que têm milhares de funcionários por todo o país. Se de alguma maneira a gente não conseguir de alguma maneira unificar essa voz de acordo com a missão e os valores de uma empresa, isso tudo vai se tornar uma grande barafunda. E eu que trabalho, dentre outras coisas, também com gestões de crise,
tanto de empresas quanto de personalidades que acabarem sendo canceladas nas redes sociais, a gente sabe o potencial que isso pode acontecer. Alguém que, se, por exemplo, alguém fala uma grande bobagem na rede social, as pessoas vão investigar o que ela anda fazendo e vai estar lá. Trabalha na empresa X. Pronto, não querem saber. A empresa tem que se responsabilizar por aquilo que uma pessoa física falou. Então, o desafio de tornar essas pessoas, o desafio de fazer com que elas se comuniquem e de alguma maneira, possam falar coisas que estejam integradas com uma voz institucional, passa por todo um processo de qualificação e de treinamento desses potenciais influenciadores, né? Perfeito. E pegando uma carona nisso, não sei se você conseguiria contribuir, o quanto isso impacta dentro da instituição, né? Porque imagina assim, se eu tenho alguém falando, tem uma história super antiga lá no comecinho que o diretor de marketing de uma empresa que patrocinava o Corinthians, não era corintiano, o Corinthians perdeu, ele comentou, e ele acabou perdendo o emprego, né? Deu confusão danada e tal. Assim. Isso é quase nessa época, em 98. Mas eu entendo que, para dentro, esses influencers eles também promovem transformações positivas ou não, né? Você acha que o movimento é muito similar entre o que acontece para fora e o que acontece para dentro? Com certeza. No final das contas, a empresa tem que estar atenta à voz dos seus colaboradores, né? Então, nesse sentido, o RH possui um papel fundamental na história toda de alguma maneira, integrar as pessoas, inclusive no que trazem de inovações, de fato. Porque, assim, eu, por exemplo, a minha função agora, atualmente, é sui generis. Eu, depois de trabalhar mais de 15 anos como consultor independente, eu aceitei o desafio de trabalhar na coordenação das redes do Ministério da Saúde. Primeiro, porque é um desafio incrível, né? Trabalhar divulgando campanhas de vacinação, tentar me tornar BFF do Zé Gotinha, é sensacional. Então, no fim das contas, foi uma oportunidade que eu falei, tá, essa eu vou ter que pegar. Mas é um caso sui generis porque é uma instituição governamental e existem muitos dos e don'ts nessa história toda. Quando a gente pensa em empresas, eu, por exemplo, eu fui por 7 anos consultor de mídias sociais da Coca-Cola, então, por exemplo, a Coca-Cola trabalha com diversas agências de publicidade. Cada uma delas fazia uma seleção de influenciadores que potencialmente poderiam trabalhar divulgando campanha X ou Y. Então, faziam muito trabalho de triagem. Como eu mesmo comecei, humildemente, como um digital influencer na época que nem usava essa palavra, no fim das contas, eu sou um cara que conheci o Whindersson, o Kibiloco, o Felipe Neto, numa época em que ninguém sabia o que quem eram essas pessoas. É aquela história toda de que ser famoso na internet é como ser rico no banco imobiliário. No fim das contas, não representava nada. E perceber o quanto esse mercado cresceu e quanto essas pessoas se tornaram relevantes, inclusive para quem é offline, mostra que uma empresa precisa estar muito atenta, realmente, à voz dos seus colaboradores. Afinal de contas, elas trazem o DNA da empresa e elas são capazes de trazer muitas inovações positivas, né, para a organização. Perfeito. Obrigado. Posso complementar um pouco também? Deve. Eu estava lendo esses dias uma matéria super interessante sobre adolescência, sobre como biologicamente a adolescência acontece, processos neurológicos e tal. É uma revista boa essa, né? Super interessante. Eu tenho um amigo que trabalha lá. Bom, e tinha uma frase de uma doutora que foi entrevistada que era: se dependesse dos adultos, nenhuma mudança nunca ia acontecer. Porque, perfeito. Puxando isso para dentro das organizações, né, cabe mais aos jovens que estão entrando nessas organizações, que às vezes acabam de entrar e estão com esse olhar mais fresco, esse olhar mais novo, de trazer essas reais mudanças que você perguntou, né? Então, às vezes, quando uma pessoa mais velha, já da casa, passa tanto tempo numa organização, ela acaba se acostumando aos processos, acaba se acostumando ao que acontece lá e ela não vê o que pode mudar. Então, é muito bom, e o RH ele precisa potencializar essas vozes, ele não pode calar essas vozes, ele tem que dar vazão a essas pessoas, a esses jovens que estão entrando na organização com um olhar mais fresco, para poder causar mudanças reais e mudar a organização e, poxa, possivelmente aprimorar o que acontece lá dentro. Você me deu um gancho bom aqui, Léo. Assim, ó. Nessa linha ainda, assim, a gente percebe que
o jovem, quando ele entra na empresa, ele tem uma dificuldade muito grande de comunicação, né? O idioma que ele fala não é português e não é o business, né? Então, como é que a gente consegue interagir com esse jovem, permitir que ele traga a linguagem dele, sendo uma coisa própria, mas, ao mesmo tempo, consiga, de alguma maneira, equilibrar isso, porque, senão, a gestão vai entender que aquele jovem não é engajado, ou não é? Como é que a gente lida com esse desafio, dessa diferença de linguagem? Porque, na verdade, quem vai fazer a transformação é essa pessoa que fala diferente, que enxerga diferente, que provoca coisas que a gente não provoca, mas, se ele não souber argumentar, se articular ali dentro, ele também não vai conseguir influenciar, né? Bom, essa é uma grande pergunta, porque realmente a comunicação ela é muito diferente conforme passam as gerações, como passam as eras. A gente soltou uma matéria na Você S.A. uns meses atrás sobre sobre o uso de emojis no trabalho e como isso era um ponto de discussão. E um dos principais pontos de choque que tinha entre essas gerações era, por exemplo, o uso do emoji de joinha, que poxa, muita gente usa, beleza, mas para algumas pessoas mais jovens isso pode ser uma coisa meio passivo-agressiva, de, ok, beleza, um tom meio diferente, sabe? Isso é complicado de modelar, é complicado de entender, é complicado de colocar dentro de uma organização, porque dentro de uma organização a comunicação precisa sempre ser muito clara, ela precisa sempre ser muito eficiente, ela não pode deixar brechas. Então, uma forma de as organizações realmente aceitarem essa comunicação do jovem é entender como ela funciona e permitir que o jovem continue fazendo esse tipo de comunicação, porque ela tem realmente potencial de ser muito eficiente, de trazer muitos benefícios. Dentro dessa matéria também, a gente discute como um grupo de pesquisadores soltou um estudo um tempos atrás falando sobre como o uso de emojis faz você parecer mais inteligente emocionalmente, faz sua mensagem parecer mais amigável, mais carismática. Sobre como o uso de exclamações também faz sua mensagem parecer muito mais carismática e sobre como diferentes gerações, diferentes pessoas sentem necessidade ou não de usar exclamações no e-mail, por exemplo. Tem vários aspectos da comunicação que, para uma empresa mais tradicional, entre aspas, para uma empresa que está mais presa um pouco no passado da comunicação, ela pode achar meio estranha, ela pode achar meio difícil de entender e pode parecer meio travada. Mas, se ela abre um pouco de espaço para o jovem mostrar esse tipo de comunicação nova e diferente, ela pode colher muitos frutos bons. Ela pode ter melhorias na comunicação, na eficiência da comunicação, ela pode ter melhorias na recepção da mensagem, que pode ser vista também como mais amigável, mais carismática. É muito difícil, sim, porque tem esse atrito que rola entre as gerações, porque são tecnologias diferentes, são jeitos de comunicar diferentes que antes não existiam. Mas, se ela tiver realmente a mente aberta para entender esses tipos de contato, esses tipos de mensagem, ela pode, sim, ser muito beneficiada. Pô, eu descobri que eu sou carismático. Acho que tem um ponto aqui, me metendo na resposta de vocês dois, assim, que é do uso da palavra, né? Eu tenho dois adolescentes, não sei se é adolescente, minha filha, a Bia, tem 23, o Gui tem 20. Né? Então, essa geração que começa a frase sem letra maiúscula, que termina a frase sem pontuação, mas você entende o que está escrito, né? Então, eu acho que é uma influência dos incas, né, que não tinham vogais, ela põe aqueles monte de... mas você sabe o que está escrito. E dentro disso, assim, eu falei, filho, tá beleza, a gente consegue conversar assim. Mas se você estiver no seu trabalho, tenta botar uma vogalzinha. Né? Se você está perguntando, põe um pontinho de interrogação no final, facilita a vida de quem está lendo. Né? Mas eu sinto que, se você não fala, se você não pontua, eles não absorvem isso, porque é natural para eles. Né? Então, acho que dentro do ESP a gente tem um benefício absurdo, porque a gente respira a juventude. Né? Então, eu me sinto jovem, eu converso com o jovem o dia inteiro, o tempo todo. Então, eu bebo nessa fonte, eu fico menos defasado. Né? Eu acho que eu sou um dinossauro atualizado. Mas o movimento deles vai muito da cultura própria deles. Né? E é um pouco desse que eu quero trazer para você, Ale, que assim,
essa linguagem, muitas vezes, ela tem a questão dela ser mais divertida, né? Ter um pouquinho disso para falar coisas sérias, né? E isso vai para dentro e para fora das empresas quando os jovens estão lá. Pensando em comunicação com esse público e pensando em comunicação interna, você veria isso, o influencer, ou usar estratégias de influência de redes sociais como uma forma possível para dentro da empresa, para fazer com que esses jovens se engajem mais, com que os colaboradores, de um modo geral, estejam mais integrados com a política, com a cultura, com as estratégias da empresa? Isso, com certeza. Principalmente quando a gente fala de uma instituição que nem o Ministério, que, naturalmente, acaba sendo uma linguagem que costuma ser muito engessada. E trabalhando lá, por exemplo, tem muitas secretarias que sempre tem alguma coisa a ser divulgada, que não vai dialogar exatamente com as conversas das redes, e como contraponto, a gente sempre busca oxigenar o que precisa ser divulgado através do uso de trends, do uso de memes. Eu tenho, inclusive, um vídeo para ser mostrado de que a gente veiculou recentemente. Alguém consegue botar na tela aqui? É um exemplo de uma collab que foi feita com um desses influenciadores. Vamos ver se... Eu não sei se o vídeo vai passar, mas esse telão está impossível de bom, hein, gente? Tá lá. Não sei se vai estar focando. A nova camisinha é texturizada. E sabe qual é a marca? Então, olha, só para falar um pouco de bastidores. Comecei a trabalhar no Ministério da Saúde no começo de agosto. E uma das coisas que eu ajudei a implementar de uma forma mais assídua é a gente começar a trabalhar com collabs, com influenciadores, dentre outras coisas, porque a área técnica sempre vai dar uma restrição ou outra. Eles já estão habituados a falar numa linguagem mais quadrada mesmo. Mas quem trabalha com rede sabe que não vai funcionar. Então, quando eu soube que o SUS estava para lançar essas camisinhas texturizadas, exatamente para a gente dialogar mais com o público jovem e para estimular o uso de camisinhas, uma das coisas que eu fiz, conhecia já o Dr. Cores, ele é ótimo, é alguém que, mesmo falando de uma maneira singular, digamos assim, ele conseguiu transformar isso numa marca super pessoal. E, com collabs, a gente costuma dar o máximo de liberdade possível para que eles traduzam alguma campanha que precisa ser divulgada dentro da linguagem habitual da redes. Foi o que foi feito com o Dr. Cores. Ele fez esse vídeo, foi aprovado pela área técnica, mas eu pedi para segurar um pouco, porque eu sabia, fazendo o monitoramento, acompanhando as redes sociais, que, a partir do momento que as pessoas descobrissem que o SUS estava começando a oferecer camisinhas texturizadas, isso ia rolar um buzz nas redes. Então, a gente deu uma segurada e não deu outra. Foi um tweet falando, olha só, galera, consegui pegar essa camisinha no posto do SUS. Começou o disse não disse, mas como assim? O Ministério agora está dando esse tipo de preservativo? E a gente foi acompanhando até que a história toda ganhou tração, foi parar em perfis como Choquei, e aí a gente soltou, como veiculação oficial no canal institucional do Ministério da Saúde, com uma collab junto com o Dr. Cores, esse vídeo. Não deu outra. A gente emplacou o Trending Topics e começaram a aparecer várias matérias ajudando a divulgar. Então, acho que isso é um bom exemplo de como é que a gente utiliza, primeiro, inteligência de dados, e a gente sempre está com o dedo no pulso sobre o que as redes estão conversando. E, segundo, a gente, através dos influenciadores, conseguir tornar a linguagem mais descontraída para que a gente participe dos diálogos que já estão rolando nas redes de uma maneira mais orgânica. Então, muito bom, muito bom. Eu acho que é sobre isso, né? Sobre como você conseguir chegar no seu público-alvo falando a linguagem dele de uma maneira leve, né? Porque tem muita coisa pesada já, né? Então, se for linguagem leve, ela flui melhor, ela chega mais longe, né? Então, a gente tem, em todas as unidades nossas, a gente tem camisinha. No térreo tem distribuição, a gente pega e tem posto, porque a gente tem assistente social, tem as psicólogos, os jovens estão sempre acompanhando, tem que usar, para sair, pega, põe na mochila, põe na bolsa, né?
ter um pedaço aqui também de cuidado com eles, né, de cuidado pessoal. Vou falar de engajamento, Léo, assim, pegando um pouquinho o caso de como uma postagem começa a pegar atração, então como é que os jovens se engajam. Essa juventude ela é muito mais conectada com causas sociais, elas se preocupam com fazer o bem, eles se preocupam em fazer com que mais pessoas participem de causas de impacto, né? Como é que a empresa pode se apropriar disso, né? E estar próximo desses jovens e não só apoiar como marca, mas apoiar como propósito, né? Bom, eu acho que isso mostra bastante, isso é mostrado bastante pelo exemplo, né, que o Ale trouxe. O Ministério da Saúde estava atento para o que ia acontecer, né? Vocês estavam com esse vídeo pronto, mas poxa, vamos esperar essa coisa ganhar atração, vamos esperar o momento certo. Hoje em dia, com as redes sociais trouxeram inúmeros problemas para a nossa vida, mas elas trouxeram uma coisa muito boa, que é tudo muito rápido. Às vezes isso é muito negativo, mas às vezes isso é muito positivo, porque a gente consegue ficar sabendo de informações com uma agilidade nunca vista antes. Se cair uma bomba em algum lugar do mundo, mata sei lá quantos civis, a gente sabe 2 horas depois, menos até, o que aconteceu, o que rolou, quantas pessoas morreram, quem jogou. Se um meme aparece na internet, em pouco tempo todo mundo conhece. Se uma trend nova aparece, todo mundo já conhece. E isso mostra como a internet é muito rápida, e é tudo muito rápido. As marcas, elas têm que entender que essas coisas são muito rápidas e entender que é parte delas, é parte da função delas, entrar nisso daí rápido também. E estar preparadas para entrar nisso rápido. Eu sei que, estudando muito também sobre marketing, assessoria de imprensa, é muito difícil, tem muitos processos, muitas coisas acontecendo por trás dos bastidores para um projeto de comunicação ser viabilizado e entrar no ar, mas, às vezes, não tem esse tempo. Às vezes, uma marca precisa escolher, poxa, eu vou soltar isso rápido para entrar na onda, entrar na trend, engajar, ou eu vou segurar, passar um tempo tal, e arriscar perder esse timing e deixar isso passar. Os jovens hoje são muito engajados, eles pulam muito rápido nessas coisas. Memes pulam muito rápido, causas sociais eles pulam muito rápido. Se eles veem uma coisa que eles acham interessante, eles vão compartilhar. Se eles veem uma coisa que indigna eles vão compartilhar. E isso também é muito pelo senso de comunidade que eles têm, né? Como a gente já mencionou muito. E as marcas, elas têm que estar conscientes disso, elas têm que saber as oportunidades que elas têm, as oportunidades de se inserir dentro de uma comunidade, se inserir dentro de uma trend, se inserir dentro de um padrão de consumo. A gente tem um exemplo muito, muito bom, que voltando ao exemplo dos calçados, né? A Vans, durante muito tempo, foi associada a grupos alternativos e a comunidades alternativas, principalmente de música. E rolou esses dias, no final de agosto, um festival de música alternativa aqui em São Paulo, o Wannabe Tour. E é um festival que, poxa, pouca gente vai conhecer, porque é um festival um pouco mais nichado. Mas a Vans patrocinou esse festival. Investiu muito, em ativações, em brindes, em patrocínio com a marca mesmo, para mostrar, poxa, olha só, a gente abraçou essa comunidade que usava nosso produto, a gente está presente, a gente entende isso e a gente pulou junto. O jeito das marcas, então, aproveitarem muito desse jeito que os jovens se engajam com... Porque o jeito que os jovens se engajam hoje é muito rápido, é muito efêmero, é muito de pular de cabeça. O jeito que as marcas podem aproveitar esse jeito de pular muito de cabeça nas coisas é também ficar de olho no que está acontecendo no mundo, ficar de olho no que está acontecendo, ter sempre esse olhar atento para poder identificar as possibilidades de colocar a marca em jogo, de colocar a marca dentro de uma comunidade, de colocar a marca para o mundo. Perfeito. Eu tenho 30 perguntas, mas não tenho mais tempo, né? Então, assim, primeiro eu queria agradecer a Lê, Léo, pela presença de vocês. Eu acho que vocês trouxeram perspectivas diferentes da presença do jovem, da tecnologia, da relação deles com as empresas e entre eles, né? E eu acho que é um grande desafio para as empresas entenderem como
pegar o máximo desses jovens, como eles podem contribuir, como eles podem provocar, como eles podem ajudar na transformação e na perpetuação das empresas no mercado, mas, principalmente, como é que a gente pode criar uma correlação harmônica entre essas diferentes gerações, entre lideranças e liderados, para que a gente consiga dar mais um passo aqui, tornando os ambientes de trabalho, principalmente, mais acolhedores, mais dinâmicos, mas, ao mesmo tempo, mais leves, que é o que está todo mundo precisando, né? Obrigado, meu.